gente vai, então, dar seguimento com o nosso segundo webinar da Vida de Enfermeiros Incríveis. E hoje a nossa convidada especial é a professora Andréia Matos, e ela vai contar para a gente sobre a trajetória dela na enfermagem, especialmente essa paixão, né, que é uma paixão aí desde a infância, e dela estar cuidando de idosos, algo que ela adora. E ela vai contar um pouco para a gente dessa trajetória. Bem-vinda, professora Andréia. Tá joia, obrigada, professora Mariana, pelo convite, obrigada aos mentores e os mentoreanos, né, do grupo, né, de mentoria que estão aí nos ouvindo. Obrigada mesmo pelo convite, é uma alegria, uma imensa honra estar aqui com vocês hoje, que realmente eu vejo esse projeto crescendo cada dia, né, eu que vi desde o comecinho lá da sementinha desse projeto lá no departamento, e a Mariana tão, assim, bravamente está tocando esse projeto de uma forma tão maravilhosa. Dou os parabéns para você, Mariana, por dar continuidade a esse projeto. E aí, então, estou aqui à disposição para contar um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória. É uma alegria muito grande poder falar da enfermagem, né, essa profissão que eu tenho minha paixão e minha vida, né, realmente dedicada para que realmente, né, a gente possa levar à frente, né, o nome, né, da enfermagem. Então, realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que a gente faz geralmente o bate-papo assim, mas se você pudesse começar falando um pouquinho para a gente sobre como é que se deu essa escolha pela enfermagem, esses primeiros passos aí para escolher o curso, enfim, e depois ingressar na universidade. Tá certo. Nossa, então, até falei para a professora Mariana um pouquinho antes aqui, que realmente tive que lembrar as histórias, né, e tanta coisa que já passou na vida, tá falando para ela esse ano, faço 19 anos de formada, me formei em 2001, lá na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e assim, foi uma caminhada longa já, né, até aqui, né, mas para chegar na escolha, né, de ser enfermeira, de poder escolher essa profissão, foram várias coisas que foram acontecendo, né, ao longo da vida. Eu acho que muitas coisas foram dentro da família, né, que foram sendo levadas, coisas que foram acontecimentos que foram acontecendo, né, ao longo dessa trajetória. E assim, uma coisa que a minha irmã me fez lembrar um tempo atrás, assim, que quando eu tinha acho que uns 6, 7 anos, eu já cuidava dela. Minha irmã, eu tenho só uma irmã mais velha, e ela me lembrou, olha, você me levava comida, me levava remédio quando eu estava doente, e aí eu acabei lembrando disso. Eu falei, gente, olha, desde aquela época, né, eu gostava de cuidar da minha irmã, né? Minha irmã tem 3 anos mais velha que eu. Então, eu acho que é uma coisa que já está tá no sangue, desde a infância mesmo. E assim, eu pude, né, ver também o cuidado, né, de 2 tias minhas que eram técnicas de enfermagem lá no interior de São Paulo, né, que trabalhavam em hospitais, e depois, mais à frente, elas tiveram que cuidar da minha avó, né, mãe do meu pai, que teve demência, no caso, demência vascular na época, né, e aí a minha avó ficou acamada por aproximadamente uns 6, 7 anos, e essas minhas tias, com todo carinho, com todo cuidado, né, à frente desses cuidados com a minha avó, foi uma coisa assim que eu observava, né, e realmente me encantava com aquilo, e vi o quanto que elas eram realizadas, né, fazendo aquele cuidado, e quanto a minha avó, né, na medida do possível, a gente via a gratidão dela, né, às vezes no olhar, né, às vezes no balbuciar de algumas coisas, né, no final da vida. Então, assim, isso tudo foi me chamando a atenção, né, porque realmente era uma coisa que eu achava muito, muito bonita, né, de ser feita. Também tive a oportunidade de acompanhar também o final da vida também da minha outra avó materna, né, que teve câncer ósseo, e aí ela lutou com câncer durante 20 anos da vida dela, e assim, acompanhando essa trajetória dela, né, nos hospitais, nos atendimentos médicos, e isso tudo fui vendo, né, que realmente era uma área, né, de se atuar, e o quanto que a gente poderia fazer pelo outro, né, dentro dessa nossa profissão. Então, foram esses contatos que eu fui tendo, né? Então, tudo isso me levou a enxergar, né, uma possibilidade aí de profissão. Também estava lembrando desses dias que quando eu tinha uns 13 para 14 anos, a minha mãe teve uma peritonite aguda, e aí ela precisou fazer uma cirurgia de urgência, e quando ela retornou para casa, quem cuidou dela fui eu,
porque a minha irmã ela foi até ensinada, né, pelos médicos na época a fazer o curativo da minha mãe, né, da cirurgia. E aí depois ela não conseguia fazer, ela passava mal, né? E aí acabou para mim. Então, naquela época eu já comecei a cuidar da minha mãe também, fazendo curativos, acho que durante um mês e meio, né, logo depois da cirurgia. E aí foram coisas então que foram acontecendo. E eu acho que eu me percebi, né, dentro da profissão, gostando disso, né? É muito interessante o quanto que assim, acho que a enfermagem me chamou, né? Acho que esses cuidados, né, essa questão toda de estar com o outro, né, gostar de pessoas, de poder ajudar, eu acho que foram coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida. Mas, assim, eu acho que as decisões finais, né, que é aquela dúvida que a gente tem do que a gente quer fazer, da escolha profissional, foram muitas coisas que aconteceram naquele período. Eu me lembro muito bem no meu colégio, fizeram testes vocacionais, e para mim deu o teste vocacional para eu ser engenheira química, para vocês terem uma ideia. Porque eu gostava muito de química, muito, muito mesmo. Só que aí eu falava, gente, mas será possível? Será que é isso mesmo, né? E aí eu lembro que na escola a gente teve a oportunidade de fazer algumas entrevistas, né, com profissionais. E aí chegou a parte da área da saúde, então conversamos com médicos, enfermeiros, né? Então eu fui enxergando melhor, né, esse lado da profissão. E engenharia eu vi que não era a minha praia. Ficar preso num laboratório, numa indústria, né, realmente não era para mim. E aí eu me lembro que eu fazendo, né, o colegial, eu participei de uma feira de profissões, né, que teve na época na cidade, e aí eu me lembro de uma professora que foi apresentar a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto nessa feira de profissões. E essa professora, para vocês terem uma ideia, ela nem era enfermeira, mas ela era mãe de duas enfermeiras, também que se formaram lá na Escola de Enfermagem, era professora de didática. E ela foi apresentar a escola de enfermagem para a gente, né, nessa feira, para nós que éramos alunos do colegial, né, na época. E aí eu me lembro que ela apresentou de uma forma tão encantadora, ela era uma pessoa tão doce, tão carinhosa, e que realmente apresentou a enfermagem, a escola de enfermagem com tantas possibilidades de pesquisa, né, de viagens, né, de coisas que poderiam acontecer além só do estudo, que aquilo eu me encantei. E aí a gente fez uma visita à escola de enfermagem na época, e aí realmente eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí então eu me inscrevi para o vestibular, né, e aí tive a gratidão aí de receber, né, a notícia de ter passado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E aí foi uma trajetória assim que realmente foi só me levando a gostar cada vez mais da enfermagem. Não vendo a hora de começar os estágios, né? Na época a gente fazia só a partir do segundo ano da faculdade, né? Era o currículo de 4 anos, né? Diferente desse ano, desse atual agora. E aí, assim, aquela ansiedade, né, de conhecer, de fazer as coisas. E aí, logo que a gente pôde entrar dentro do hospital e usar a primeira vez a roupa branca, né, aquela coisa toda, né, foi realmente encantador para mim. E aí eu me percebi que realmente ali era o meu lugar, né. Então, essa escolha foi muito acertada, né, e eu fui me encantando cada dia que eu estava dentro da universidade, com todas as possibilidades que a enfermagem tinha, que não era só dentro do hospital, mas poderia estar atuando em instituições de longa permanência para idosos. Eu tive a oportunidade de conhecer isso durante a faculdade, ou atuar num posto de saúde, ou atuar com pesquisa, né? É um grande forte, né, lá da Escola de Enfermagem de Ribeirão. Então, assim, foi abrindo muitos leques, né, de possibilidades de atuação. Então, isso tudo foi me encantando cada dia mais, né? Eu acho que esse é o início aí, né, Mariana? Com certeza, nossa. De poder ver que, na verdade, algo que atravessou sua vida desde sempre, né? Sim, O cuidar. foi me chamando. Bom, gente, Eu. verdade, ela que te escolheu. Se vocês quiserem já ir fazendo algumas perguntas, intervenções, fiquem à vontade, viu, para fazerem aqui pelo chat. A gente quer deixar mais livre, assim, mais bate-papo. Mas enquanto vocês estão aí elaborando as perguntas, eu já vou fazendo outros, professora Andréia. E como é que foi essa questão quando você ingressou na universidade, assim, com o que você se envolveu? Porque, assim, a gente sabe que, né, quem já te conhece, que
a geronto, dá para ver que está aí desde do início da sua vida, né, nesse cuidar mesmo, dos familiares, enfim, mas como é que você foi, com que áreas você se envolveu? Não sei se foi sempre com a geronto, se você se lançou em outras áreas também durante a graduação, como é que foi, assim, essa experiência? Não, bacana, Mari, boa pergunta. Então, na verdade, assim, eu me dei a oportunidade de ir para todas as áreas, né? Por isso que eu falo para todos os alunos, gente, conheçam, né? Vão atrás, vão ver o que vocês gostam mesmo, porque às vezes a gente pensa que gosta de uma área, mas não é daquela área que a gente vai atuar mais para frente ou que vai gostar pro resto da vida. Então, realmente me lancei em várias áreas. O que eu sabia é que eu não gostava da área da pediatria. Assim, não por não gostar de criança, mas por ter muita pena de cuidar de criança doente. Nossa, eu me sinto muito mal, né? Porque vendo criança em sofrimento, né? As mães sofrendo, isso me faz muito mal mesmo. Então, assim, não era minha área, não era minha praia. Isso eu já sabia, a ginecologia e a pediatria. Agora, para todas as outras áreas, eu me lancei, e assim, e participei de projetos na área de urgência e emergência, na área de oncologia, na área de cirúrgica, né, na área de atenção primária. Eu me lembro de ter me envolvido em vários projetos durante a faculdade, e aí, em destaque, assim, eu me lembro de ter me envolvido logo no início já com as ligas, né, que eram coisas fortes dentro da universidade lá de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, eu me envolvi na Liga de Hipertensão, né, eu me lembro de ter sido presidente acadêmica da Liga de Hipertensão, participado aí dos projetos no centro de saúde para controle de hipertensos. Lembro de ter participado da Liga de Urgência e Emergência, também por um bom tempo, que tinha sua atuação aí fazendo cursos de atualização. E, assim, o meu primeiro projeto de iniciação científica, na verdade, foi com pé diabético, né? E foi aí que começou também a minha paixão pelas feridas, né? Assim, eu já tinha minha mãe lá naquela época que eu cuidei dela, né? E aí, assim, fui levando isso também para frente. Assim, a curiosidade por saber tratar de feridas, cuidar de pele, né? E vendo que isso realmente poderia fazer a diferença no cuidado da enfermagem. Então, minha primeira iniciação científica foi com o pé diabético, né? Então, a gente ia avaliar pessoas com diabetes, avaliar o risco do pé diabético, e aí depois acompanhar essa pessoa no ambulatório. Eu me lembro de ter ficado nesse ambulatório por volta de uns 2 anos com a minha orientadora, né? Foram 2 PIBICs que eu fiz com ela na época, eu me lembro, e aí eu aprendi muito, né, sobre cuidados com o pé diabético. E nesse meio tempo também conheci uma outra professora que, assim, é uma das referências no Brasil, né, na área de lesão por pressão, né, a úlcera por pressão antigamente, que é a professora Maria Helena Caliri, e assim, com ela eu aprendi muitas coisas, e foi num grupo de pesquisa, né, que eu atuei com ela e participei, né, de várias coisas, né, de curso de atualização, e depois, mais para frente, foi ela que foi minha orientadora do mestrado, né, que foi trabalhar com esse tema da lesão por pressão. E aí, então, foram esses envolvimentos de grupos de pesquisa, né, e iniciação científica, e a Geronto, assim, eu sabia que eu queria ir atrás e aprender, e foi muito, assim, frustrante no início para mim, dentro da escola de enfermagem, a área da Geronto, da geriatria, porque não tinha liga, né, de gerontologia lá na escola de enfermagem. E aí eu ia como infiltrada na liga de geriatria da Faculdade de Medicina. Eu me lembro muito bem de que eu falei assim, gente, eu posso participar aqui? Eu era a única do curso de enfermagem, mas eu queria muito, né, para poder conhecer e realmente ver se era realmente aquela área que eu queria atuar. E aí eu fui muito bem acolhida, né, eu me lembro dos colegas da época da medicina, que até hoje eu tenho contato, né, que são médicos da geriatria, inclusive. Legal. A gente fica muito contente de rever os colegas daquela época. Né? Então, eu sempre brinco, eu era infiltrada da Liga de Geriatria, a única enfermagem. Mas eu falei, não, eu vou com a cara e coragem, eu vou fazer, eu vou participar, porque realmente eu quero aprender. E foi muito, muito, muito maravilhoso, porque eles tinham um projeto dentro de asilos, dentro de instituições de longa permanência e também na atenção primária, que tinham ações, né, contínuas. Então, era toda semana prática. E eu ia acompanhar eles, e quem me acompanhava era um professor de medicina também. Então, assim, muito, muito mesmo. E aí, com isso, eu fui levando, né, essa minha participação da Liga de Geriatria para a escola de enfermagem, consegui, assim, convencer uma professora da área de clínica médica a que a gente tinha que criar a nossa Liga de Geronto da enfermagem. E aí, por muito,
né, assim, muitas conversas, muitas reuniões, a gente conseguiu montar a Liga de Gerontologia, que tem até hoje lá na Escola de Enfermagem, bem no último ano que eu estava na graduação. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado da criação da Liga de Gerontologia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E, assim, foi muito gratificante, porque a gente pôde depois envolver os outros profissionais, né, também dentro dessa liga, e ter uma conexão também maior com a Liga de Geriatria de Medicina, lá de Ribeirão Preto. Então, assim, foram alguns desses projetos que eu participei, e, assim, eu me lançava mesmo em várias coisas. A minha mãe brinca, assim, comigo, que ela nem me via durante a graduação, porque eu morava longe da escola, né, assim, tinha que pegar 2 ônibus para chegar, né, lá em Ribeirão Preto, era bem distante, e aí eu chegava, tipo, 7 da manhã, saía 10 da noite lá da escola. Ficava bastante tempo mesmo me envolvendo nesses projetos, e fora esses projetos acadêmicos, né, eu também me envolvi com o centro acadêmico, com a atlética, né, gostava de fazer várias coisas, Ariana, muito ocupada, né, querendo realmente aproveitar tudo, né, que a universidade poderia me dar, né, e eu tenho, assim, o maior orgulho de falar que realmente eu aproveitei bastante essa época da graduação, por isso que eu incentivo tantos alunos, gente, façam tudo, participem de tudo, porque realmente vale a pena, passa muito rápido. E uma coisa que eu falo também, tem que aproveitar, participar das festas, né, sair com os colegas, isso a gente leva, né, isso eu fiz muito também. É verdade. Nossa, Andréia, bem Andréia de ser, né? Envolvida, assim. Oh, meu Deus. Já vem de anos. Teve uma pergunta aqui da Marília. Durante a graduação, você chegou a publicar artigos? Ah, tá, não publiquei artigos, mas participei de vários congressos científicos, assim, artigo científico é difícil, né, vocês sabem que até hoje é difícil publicar, imagina naquela época que eram menos revistas, eram realmente mais difícil ainda, né, essa questão toda da gente se envolver, mas eu pude participar de vários congressos, apresentar vários trabalhos científicos, as professoras incentivavam bastante, então foi muito bom isso na época, né, poder participar desses eventos científicos, foi muito bom, participei de vários. O Pedro está dizendo aqui, Atlética é algo legal de participar, com certeza. Foi muito bom. Eu arremessava peso de 5 quilos e jogava basquete, Pedro. Olha só, André. O bom é quando tem o time para fechar, né? Eu sei que no nosso curso aqui no Darcy, antes de ter a Atlética, não fechava time. Aí a gente tinha que jogar em todos os times e às vezes faltava pegar o no meio da rua e que completar o time. A gente pegava os colegas da farmácia, da administração para jogar. Era bem por aí mesmo, mas foi muito bacana na época. A gente viajava com os Interenfes, eu participei dos Interenfes, viu? Lá do estado de São Paulo, foi muito bom. Que legal. Olha, teve aqui mais perguntas. Se você chegou a fazer residência e como é que foi essa escolha pela carreira acadêmica? A gente ainda não chegou lá, mas a gente vai fazendo conforme o interesse deles, né? Beleza. Então, eu não fiz residência, porque na época a residência na gerontologia era muito escassa, né? Então, quando eu me formei, tinha residência em gerontologia, na verdade era em saúde do adulto idoso, mas era no sul do país, então não tinha ainda formada, né, assim, mais próximo de casa. E aí eu sei que eu acabei optando, assim, depois, né, de um ano de formado, que eu me formei e fui trabalhar, né, direto, mas depois eu logo entrei na especialização. Aí eu fiz um curso de especialização em enfermagem geriátrica e gerontológica lá pela Unifesp. Mas isso foi depois de eu ter ido, eu fiquei um ano no SARA, né, no Hospital SARA em Salvador, né? Eu me formei e fui direto para o SARA, né? Fiquei um ano atuando lá como enfermeira da reabilitação, né? E aí depois eu saí e fui para a especialização em geriatria e gerontologia, onde a gente tinha carga horária teórica e prática, e foi assim uma experiência fantástica. Foi para mim a minha residência, né? Com certeza. Cadê aqui? O maior desafio da gerontologia na prática, qual que você elencaria? Aí teve essa questão da escolha da carreira acadêmica. Isso eu vou escrever aqui.
Ainda da Geronto, eles estão perguntando aqui, a Júlia, o que você diria para o enfermeiro que está pensando em conhecer melhor a área de Geronto? Ah, beleza. Então, Tá muita pergunta, você quer ir uma de cada vez? pode ser, me lembra o que você fez agora. A primeira? Foi uma da escolha da carreira acadêmica, mas acho que Isso. é depois, né, essa. Vamos deixar ela para depois, para seguir a ordem, né? O desafio, né, da gerontologia, né, na Isso. prática. Assim, eu acho que tem muitos desafios ainda, porque assim, como a gente estuda, né, e vem falando dessa área, ela realmente ainda é jovem, né, apesar de estudar idosos, ela é muito jovem ainda na sua estrutura, na sua área de conhecimento. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa descobrir. A gente sempre brinca, né, na área de geronto. Quem está na geronto hoje estudando e trabalhando nessa área não foi velho, né? E então não sabe muitas coisas, né, que idosos têm necessidade. Então a gente precisa se apropriar de fazer estudos, né, com pesquisadores que já estão envelhecendo ou que já passaram, né, por todas as fases da vida, então chegaram agora na velhice. Então assim, o grande lance hoje da geriatria e gerontologia é envolver esses pesquisadores idosos, e envolver as pessoas idosas também para fazer a pesquisa na área da gerontologia. Então, tem muitos desafios, mas assim, o grande desafio que eu vejo hoje também é a questão do preconceito que tem, né, de envelhecer, de aceitar, né, estar envelhecendo, de se ver, né, nessa fase como uma fase que pode ser uma fase muito boa, se a gente se preparar ao longo da vida, né, a gente fala na área da geronto, né, a gente envelhece desde o dia que a gente nasceu, nós estamos envelhecendo, então esse preparo para o envelhecimento tem que acontecer logo na infância. Então, se a gente quer ter velhos saudáveis, pessoas idosas saudáveis, a infância tem que ser muito boa, tem que ter tido estrutura, tem que ter tido vacina, tem que ter tido, né, realmente acompanhamento de saúde, né? Então, assim, tudo isso vai refletir lá na frente. Então, acho que o grande desafio é entender que a gente não fica velho quando a gente, né, assim, entra lá nos 60 anos, 65 anos da vida, mas sim que a gente está envelhecendo a cada dia. Cada dia que eu vivo, eu estou envelhecendo um dia. Então, esse preparo, né, a gente fala dessa poupança, né, ela tem que acontecer logo no início da vida. Então, quem está com filho, né, criancinha, pensa aí, como que você quer que ele fique velho? Né? Então, comece desde já a cuidar. Né? Então, o grande desafio é entender que isso tudo acontece ao mesmo tempo e é um processo. A gente fala de processo de envelhecimento, não só de ficar velho. Né? A gente não acorda de um dia para o outro e fala, nossa, fiquei velho. Não, eu envelheço a cada dia. Então, o grande desafio é esse que eu enxergo aí dentro da área. Aí a A próxima. outra foi a Julie, perguntou o que você diria para o enfermeiro que está pensando em conhecer melhor a área da geronto? Na verdade, está bem relacionada com essa que você trouxe, né? Isso, eu acho assim, começar a ter contato, né, com pessoas que já estão na área, realmente visitar centros especializados que cuidam de pessoas idosas, para ver se você se enxerga, né, trabalhando nesses locais. A Geronto, como todas as outras áreas, a gente tem vários locais de atuação, né, a gente fala de trabalhar em gerontologia, só trabalhar em asilo, né, as instituições de longa permanência, mas não é. Nós temos aí os centros dias, os centros especializados dos idosos, e tem muita frente de atuação, tanto assim até home care, né, a área de administração mesmo, para cuidar desses serviços de saúde para idosos, e tantas outras oportunidades aí de trabalho que podem surgir, né, a gente precisa ser empreendedor também nessa área, pensar em quantos nichos, né, de trabalhos a gente pode ter dentro da gerontologia. Então, acho que é importante ir conhecendo, né, e tendo contato com pessoas idosas, para ver se você gosta mesmo disso, né, porque, como a gente fala, né, para lidar com a pessoa idosa, a gente tem que, né, como todas as outras áreas, a gente tem que gostar muito, né, e principalmente gostar de ouvir as histórias, né, saber escutar e saber realmente ser empático com toda essa linda história de vida que todos eles têm, e a gente precisa ter esse olhar, né, bem cuidadoso e não deixar perder nada dentro dessa história, que alguma coisa vai fazer a diferença lá no nosso planejamento do cuidado, na nossa intervenção. Então, assim, tem que saber escutar, né, a história de vida de cada um deles. Com certeza.
Isso. Antes da gente ir para a parte acadêmica, assim, da sua escolha lá, tem mais pergunta aqui que eu acho que é referente à graduação em si, né? Uhum. E você chegou a fazer iniciação científica, o pessoal quer saber até quantos, se chegou a fazer estágio remunerado também. Estágio remunerado, na época não tinha, mas tinha umas bolsas lá que a gente participava, sempre tinha lá algumas propostas, e eu me enfiava em tudo, gente, como eu falei. Né? Tudo que surgia, eu me candidatava, né, para ver se dava certo, mas durante as minhas 2 iniciações científicas eu tive bolsa, e aí eu sempre, né, conto também para todo mundo, foi muito bom para mim, porque com essas bolsas eu economizava tanto, eu comprava livro, eu viajava para os congressos, participava de eventos, então assim, era destinado para isso mesmo, foi muito bom, né, poder ter aquela bolsa de iniciação científica, e eu realmente aproveitei bastante. E assim, estágio remunerado eu não fiz, mas fiz vários estágios voluntários durante a graduação. Eu tinha umas colegas também que eram bem animadas, a gente nas férias, a gente não ficava em casa, a gente ia para os estágios voluntários. E eu me lembro que fazia lá em Ribeirão Preto mesmo, e o meu último estágio voluntário foi em São Paulo, que eu consegui ir para a Unifesp, foi onde eu conheci a área da gerontologia lá e também me apaixonei, e aí por isso que eu fui depois para lá fazer a minha especialização. Então, meu último estágio voluntário foi lá em São Paulo, no meu último ano da faculdade, nas minhas últimas férias, antes de me formar. Foi muito bom. Que legal, André. Da graduação, alguém, para a gente poder seguir uma ordem cronológica, né? Se alguém mais tiver curiosidades sobre esse período da graduação, vocês podem ir fazendo perguntas. Eu tenho uma pergunta, assim. Uhum. Tem alguma história, assim, marcante da sua graduação que você considera? Com certeza, acho que várias coisas, mas uma, assim, que você poderia destacar de marcante, independente de ter sido, sei lá, de aula ou de estágio, não sei, mas algo marcante, assim. Nossa, foram muitas coisas, né, que a gente viveu naquela época. Como eu falei, foi muito intenso tudo, né? Mas, assim, acho que algo marcante foram muitos dos meus estágios, né, assim, da própria graduação, das disciplinas, né? E eu me lembro de um deles que eu não me esqueço, eu tenho até a minha colega que estava do meu lado, eu lembro na época, que a gente estava cuidando de uma senhora idosa, né, bem, assim, devia ter mais de 80 anos, ela tinha câncer, e, assim, foi uma coisa que me marcou muito, né, porque, assim, ela estava praticamente abandonada dentro do hospital. Os familiares não a visitavam, fazia meses, ela estava meses internada, e aí a gente chegou para avaliar essa idosa, a gente estava acho que em algum estágio, acho que de clínica médica, se não me engano, e quando a gente foi avaliar ela tinha feridas por todo o corpo. Aquilo assim me marcou de um jeito que eu falei, gente, que abandono que essa senhora estava. E aí eu me lembro da gente ter assumido, né? A professora falou, não, vocês vão assumir essa paciente aqui, como a gente faz com os alunos, né? Você vai assumir essa paciente aqui, hoje é de vocês. Aí eu e minha amiga, a Cristina, né? Que hoje, inclusive, é professora lá na escola de enfermagem, a gente cuidou dessa senhora e, assim, fizemos o cuidado completo dela, com todos os curativos, demos banho. E, assim, ao final daquele dia, o olhar daquela mulher, assim, mudou a minha vida, porque ela tava tão assim, sabe, com os olhos fechados no começo, ela não conversava, ela não se comunicava, ela não tinha nenhuma movimentação, né, assim, de estar se sentindo bem. E no final, de dado banho, ter trocado os curativos, ter posicionado ela na cama, ela ficou assim tão aliviada, porque fazia, acho que eles contavam, fazia uns 3 dias que ela não dormia. E aí a gente terminou de dar o banho, colocamos ela na cama, cobrimos ela, ela olhou pra gente, assim, com aquele olhar assim, nossa, agora eu tô bem. E aí, assim, no final, o que ela fez? Dormiu. Ela dormiu, assim, depois, por muito tempo, depois que a gente estava lá ainda, né, dentro da enfermaria, e os atendentes, né, os auxiliares estavam lá, falavam assim, nossa, como vocês conseguiram? Porque ela estava muito agitada. E aí ela não tomou nenhum remédio com a gente, né, para poder relaxar. Foi mesmo assim os nossos cuidados com ela durante aquele dia que mudou, né, assim, o jeito dela, né, como ela estava se sentindo. Então isso assim me marcou muito. E aí eu sempre penso assim, quanto que nós enfermeiros podemos mudar vidas, né, cuidando às vezes com coisas simples. Eu falo, gente, às vezes é um posicionar na cama diferente, né, é um toque
que você faz na pele do paciente, coloca um travesseiro de uma forma diferente, principalmente nesses pacientes hospitalizados, né? Ou é realmente você ir lá ajudar a dar uma comida que às vezes não está se alimentando direito, ou mesmo olhar para a pessoa, né? De uma forma que realmente você se coloque no lugar dela e pense que você pode ajudar de alguma forma. Então, assim, aquilo tudo me mudou, né? Bastante, pensando assim, o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas que estão tantas vezes assim largadas, né, nesses lugares e que não têm cuidado muito específico, né, para essas condições. Então, assim, me comove muito assim pessoas que, né, nessa condição de imobilidade, de falta de comunicação, com alterações cognitivas, são coisas que me chamam muito atenção para poder fazer assim pensar, né, o que eu posso fazer por ele, né, por esse paciente que está aqui nessa situação. E a gente sempre pode fazer alguma coisa, pode ter certeza disso. É só a gente ter um olhar diferenciado e cuidadoso para essas pessoas. Com certeza, Andréia. A Priscila até colocou aqui. Que lindo, é possível mesmo ver a diferença, né? E é o cuidado mesmo. E porque às vezes a gente se prende tanto, é claro que a nossa prática tem que ser uma prática baseada em evidência, na ciência, mas não pode perder o lado do humano, né? Exatamente, exatamente. A gente está envolto de tecnologias, né, de condições que favoreçam o cuidado, mas esse cuidado, né, mais próximo, né, de você se colocar mais próximo da pessoa e ouvir, ou saber perceber quando ela não consegue se comunicar, é muito importante. Então, a gente tem que ter assim o olhar, né, aberto, a mente aberta para várias questões para poder realmente pensar no que poderia ser melhor para aquele indivíduo, né? Pensando inclusive até em práticas alternativas, em coisas que possam favorecer aí esse cuidado, né? A Mariana bem sabe aí que trabalha com musicoterapia, né? Então, assim, quanta coisa bacana que a gente pode fazer para essa pessoa. Às vezes, assim, é abrir uma janela, né? Deixar o ar entrar, deixar o sol entrar, ou levar uma revista para a pessoa, né? Que está tanto tempo, às vezes, isolada lá no hospital, ou levar uma música, né? Quanta coisa que a gente pode fazer. Não só aquela coisa né, de fazer um curativo, ou fazer um procedimento técnico de uma forma tão espetacular, mas eu não tenho aquele contato humano, eu não tenho aquela conversa, aquele cuidado de poder escutar e falar também de uma forma mais próxima do nosso paciente. Então, isso é o que faz a diferença, né? Não só... Com certeza. Né? Eu até fui aluna da professora Andréia, viu, gente? Acho que foi a primeira turma, né? Foi, maior orgulho. E aí eu lembro, eu estava no estágio, que era estágio obrigatório, né? Na época de introdução de 15, né? Que era junto com fundamentos. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei, professora, a paciente não quer conversar de jeito nenhum comigo. E ela, Mariana, você tem que conversar, vai conhecendo e tal. E eu lembro que, conforme, né, as orientações da professora André e ela trazendo também as experiências, enfim, né, eu lembro que no final, para eu conseguir fazer o vínculo e estar com aquela paciente durante aquela semana, eu me aproximei de tal forma que no final a gente já estava, eu levei para ela uma revista, você falou de revista, daqueles romances de banquinha que ela gostava, ela contou que gostava, e aí eu levei para ela, a gente começou a conversar sobre o romance e tal, e ali a gente foi fazendo a ponte para o cuidado, e para ter essa relação, né? Nossa, que legal. Olha, eu tô arrepiada aqui de ouvir essa história. Que legal. A professora Mariana foi minha aluna, minha primeira aluna da UNB. Nossa, que alegria poder ouvir sua história e ver onde você está hoje aí, né, Mariana? Mas é bem isso mesmo, é fazer esse vínculo, né? Eu acho que quando a gente chega mais próximo e faz alguma coisa para o paciente de forma diferente, que não só o cuidado, você se aproxima mais, né? E isso realmente aumenta, né, as chances dele realmente até aderir, né, ao seu plano terapêutico, às suas orientações. Então, tudo isso faz a diferença sim, né? Não adianta a gente ser mecânico, ser robô, querer só cumprir tarefa, ser enfermeiro tarefeiro. Não, 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 não dá. A gente tem que ser, né, ter esse olhar mais amplo, né, para os nossos pacientes e para essa atenção, né, mais cuidadosa. Com certeza. Mas falando da prática, a Mayara trouxe aqui uma pergunta. Se você já teve dificuldades para medicar algum idoso, né, para fazer a medicação. Ah, sim, com certeza. Assim, acho que várias situações, né? A gente, sim, desde o idoso que está
assim, que responde bem, que conversa, que às vezes não quer aceitar o medicamento, né? E aí, assim, não só pessoas que eu cuidei, mas até dentro de casa, né? O próprio pai era difícil convencer a tomar remédio ou fazer uso de medicações, e aí teve uma série de complicações. Então, assim, santo de casa não faz milagre. Mas, assim, a gente sabe da rebeldia de algumas pessoas, e isso não é porque é idoso, né? Isso acontece com qualquer indivíduo. Mas também teve aquelas situações de administrar medicamentos, por exemplo, intravenosos, né? Que a gente sabe da dificuldade de conseguir um acesso venoso periférico na pessoa idosa, né? Também isso teve várias situações que eu passei, e aí às vezes não deu para administrar o medicamento, e aí eu tive que conversar com o médico, né, para trocar a via, né? Então a gente tem que ter esse canal de comunicação aberto e a sensibilidade para pensar, olha, não vou ficar furando meu paciente aqui 10 vezes, 5 vezes para poder cumprir a prescrição. Mas pensar, será que esse medicamento não tem via, sei lá, intramuscular ou tem via oral? Será que não tem uma outra via para poder administrar, para poder não trazer tanto dano, né, para esse nosso idoso, né, que tem muitas vezes essas vias de acesso bem prejudicadas? Então já aconteceu várias vezes, com certeza. Vamos ver quem mais aqui tem de perguntas. A Julie, na verdade, fez um comentário aqui. Verdade, eu lembro da minha primeira anamnese supervisionada pelo professor André, eu morrendo de medo de conversar, e a professora, vai lá, vai dar tudo certo, não precisa ter medo. Fui conversar com a paciente e saí de lá sabendo até da infância dela, kkk. É isso mesmo, tem que se jogar, tem que realmente ser interessado, né, no outro. Eu acho que a nossa profissão, né, enquanto enfermeiro, a gente tem que ser interessado pelo outro, gostar de gente, né? Eu acho que isso é a grande lição para quem quer ficar na enfermagem, quem quer ser um bom enfermeiro, é gostar de gente, se interessar pelo outro. E aí começa desde aí, do primeiro contato que você tem, né, de perguntar, né, de onde veio, por que está ali no hospital, por que está ali no posto de saúde, realmente se interessar, né? E isso vai fazer toda a diferença. Um beijão, Julie. A Luísa colocou aqui, se vai dar tudo certo, é muito a cara da professora Andréia mesmo. Que legal. A Júlia, ela está perguntando aqui como é que foi sua experiência na Rede Sara, que aí eu acho que foi, então, esse passo logo depois, né? Então, a Rede Sara, assim, eu também sabia quando entrei na graduação que eu queria, de alguma forma, entrar no Sara, né? Porque eu me encantei com ele. Eu me lembro de uma filha de uma amiga da minha mãe, lá de Ribeirão Preto, que tinha ido para o Sara aí de Brasília, né? E aí ela contava das experiências e contava assim, das tecnologias que já existiam na época, aquilo me encantou de uma forma imensa. E aí eu me lembro que durante a graduação, como eu era do centro acadêmico, eu fui participar de um evento nacional de estudantes em BH, lá em Belo Horizonte. E aí lá a gente teve a oportunidade de conhecer uma professora, né, lá da UFMG, que fez uma visita com a gente, uma visita técnica no Sara, lá de BH. Gente, aquilo para mim foi tudo de bom, né? Que aí eu conheci as macas, né? Que andavam no hospital inteiro, as alas, né? Todas diferenciadas. Eu falei, não, gente, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu sei que eu me dediquei aí no último ano da faculdade a estudar, né? Para a prova do SAR. E eu tive assim a sorte de ter tido um concurso bem no ano que eu me formei, né? Então assim, eu lembro que as provas foram em outubro de 2000, né? Do ano 2000. E aí foi até dezembro, né, as fases todas de entrevista, eu fui para Brasília e tudo mais. Aí eu me lembro que eu me formei em dezembro, dia 21 de dezembro, e dia 15 de janeiro do outro ano já me chamaram, né? E aí, então, assim, eu fui toda feliz. Já, né, trabalho, meu primeiro emprego no SAR, eu falei, gente, olha isso, que maravilha. E aí, então, eu fui para o SARA Salvador. Eu queria muito ter ficado no SARA Brasília, porque imagina, sair de Ribeirão Preto, né, era bem mais perto, né, Brasília, do que Salvador. E aí foi a primeira vez que eu saí de casa. E aí isso também foi um grande impacto na minha vida pessoal, né, ficar longe da família, né, e sozinha para lá. Mas foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque é uma escola, né, o SARA é uma escola de reabilitação, é uma referência, assim, espetacular dentro do Brasil que a gente tem. E aí eu pude aprender tudo que eu sei de reabilitação, eu devo ao SARA, porque eu não tinha ouvido falar nada sobre isso na graduação. Não teve nenhuma disciplina, não teve nenhum curso,
né? Então, assim, tudo que eu aprendi foi dentro da Rede Sara. E aí foram, assim, foi um ano que eu fiquei, né? Eu cheguei em janeiro daquele ano e fui embora em dezembro. E, assim, foi uma escolha mesmo pessoal de ter saído de lá, né? Porque, assim, eu passei por um treinamento de 8 meses, passei por todas as fases, fui aprovada, fui contratada. E aí, assim, não estava aguentando mais saudade da família, né? Essa distância de Salvador, imagine, eu fiquei praticamente um ano fora de casa. E aí, realmente, eu decidi voltar, né, para São Paulo, para poder continuar, né, outras coisas. Então, assim, foi muito bom para mim. Eu sabia que ia ser uma experiência, né, que eu ia poder levar para o resto da minha vida e valeu muito a pena, né? E assim o Sara naquela época tinha um regime muito duro, né, enrijecido. Não sei como é que está hoje, não tenho muito contato com os enfermeiros de hoje, mas foi assim também foi uma prova de fogo para mim. Meu primeiro emprego, né, bem assim, em estilo militar eles eram na época, e assim foi difícil, mas assim eu aprendi muita coisa, né? E assim uma das decisões também de sair, além dessa toda parte pessoal, foi porque também não me deram uma dispensa para poder fazer uma especialização, né? Que eu tinha passado lá na Federal da Bahia e não teve essa liberação na época. E eu fiquei muito chateada. Aí eu falei, não, eu vou embora, eu vou para São Paulo. E aí saí de lá em dezembro, em janeiro eu já estava em São Paulo, comecei já minha especialização lá na Unifesp. Então, assim, foram coisas, né, que eu fui tomando decisões, mas que realmente valeram muito a pena, né? Foram grandes aprendizados aí na vida. Foi muito bom. E lá no SAR, em Salvador, eu trabalhei. Foi engraçado. Eu cheguei lá falando assim, eu não queria trabalhar na pediatria. O que eles fizeram? O primeiro lugar que me puseram foi na reabilitação pediátrica. Oh, meu Deus. Então, assim, foi sofrido, mas aprendi bastante sobre tração em criança, fazer tração, acompanhar as crianças com lesão medular, né? Nossa, e muitas coisas, muitas síndromes, né, que eles tratam lá. Foi um grande aprendizado. Mas, assim, a minha maior parte do tempo eu passei no lesado cerebral, depois que eu passei pela pediatria, onde existiam várias pessoas idosas, e aí realmente eu me realizei, né, nessa fase aí dentro do lesado cerebral, porque eu atendia várias pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, então foi muito boa a experiência e muitos idosos na época, eu me lembro disso, foi muito bom. Que legal, André. É. Aí acho que a gente já pode puxar o gancho para aquela pergunta da Marília, porque eu acho que foi aí que vai começando essa dedicação. Assim, claro que vem desde a graduação, mas de você ir emergindo na academia, né? Eu falei assim, eu acho que essa pergunta ia vir em algum momento. Eu até fiquei pensando hoje, eu falei, gente, como será que eu fui me encaixando nessa parte acadêmica? Eu acho assim, teve uma veia aí, assim, pessoal, né, que a minha mãe também era professora, né, foi professora a vida inteira, e aí eu acho que tá no sangue também, né, a gente gostar disso. E assim, eu me lembro na graduação, gente, foi uma coisa muito engraçada, que assim, eu achava que um dia eu daria aula, né, mas eu era muito tímida, né, eu não gostava de ir na frente, né, falar em público, e aí eu comecei a me desafiar, eu falei, não, eu vou lá na frente, eu vou participar dos seminários, eu sempre me colocava, né, para poder falar, para poder perder esse medo, e foi bom, foi muito bom, né, e aí eu sei que durante a minha primeira iniciação científica, eu me lembro que a gente precisava dar uma palestra num centro de saúde para os pacientes diabéticos, né, eu lembro que a minha professora me levou para esse evento, e a gente preparou uma palestra, eu ia ajudar ela, assim, só assim, passando as transparências, não tinha slide, não tinha Eu sei. Aí eu ajudei ela a montar as coisas e tudo mais. E aí, gente, vocês não acreditam, no dia, a palestra era à tarde, de manhã ela me chama na sala dela e fala, Andréia, eu não vou poder ir hoje porque eu tenho uma banca de alguma pessoa para participar. Você aceita fazer essa palestra sozinha para os pacientes? Eu, meu Deus, e agora? Eu falei, tá bom, professor, eu, né, participei de todo o processo, né, de montar as transparências, né, montar a aulinha, aí ela me passou todas as orientações, tinha uma dinâmica para fazer na época, aí eu fui com a cara e a coragem, gente, saí lá da escola de enfermagem, fui pro posto de saúde, que era um pouco perto de lá, aí eu falei, não, agora vai. E aí foi a primeira aula que eu dei, foi para pacientes, né, e, gente, foi uma experiência que eu fiquei encantada, eu falei, gente, olha que bacana, né, você poder ser um agente de levar informação, de transformar vidas na sua fala, né? Podendo cuidar e orientar
dando uma palestra, por exemplo. Então, assim, aquilo foi muito bom, né? Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, vamos falar acadêmica, como professora, como palestrante. E aí também da graduação, eu me lembro da professora da área da hipertensão também, falava assim, Andréia, assume essa aula aqui da graduação para mim, eu ia, né? E aí ajudava ela, estava no meu último ano da faculdade. Então, assim, fui me jogando nessa parte aí desde a graduação. Chegou no SARA, a gente, quem conhece, né, como fala, o treinamento assim, é rico em práticas, mas também é rico em muitos seminários, né? E aí eu me lembro que eu preparava tanto seminário, era um seminário atrás do outro, assim, era cada 2 dias era um seminário. E eu me lembro que eu fui apelidada de enfermeira professora na época, de tanto que eu dei palestra e eles gostavam da minha palestra. Eu falei, nossa, eu acho que eu levo jeito. Né? Foi muito boa a experiência lá no SARA também. Mas aí depois, assim, eu fui mais para a prática, né? Fui depois lá para São Paulo, fiz minha especialização, fui trabalhar na assistência domiciliar lá na Unifesp, no programa de atendimento domiciliar. Depois trabalhei na assistência também na clínica médica cirúrgica, lá num hospital particular em São Paulo. Então, eu estava bem envolvida com assistência, né? E aí, no meio disso tudo, aconteceram várias coisas. E aí depois eu voltei para Ribeirão Preto para poder fazer o meu mestrado. Aí eu falei, não, agora acho que não tem mais jeito, né? Eu vou começar para essa parte acadêmica. E aí eu me vi realmente participando de mais coisas dentro das aulas, da academia. E aí surgiu a oportunidade de eu ser enfermeira especialista de laboratório de uma universidade particular lá de Ribeirão Preto, onde eu preparava aulas, né, práticas, né, para os alunos, né, da enfermagem. E aí, assim, aí eu me enxerguei naquilo e foi muito bom. Aí depois de um ano fazendo isso na prática, né, de laboratório, eu fui convidada a ser professora das disciplinas, né, da enfermagem, desse curso. E aí, então, aí eu não larguei mais. Isso foi em 2006, que eu estava, né, em Ribeirão Preto, que comecei nessa parte aí da docência, né, em si, né, oficialmente. E aí depois, muitas coisas na vida. E aí, em 2008, fui parar em Brasília, onde eu conheci a Mariana, e comecei a dar aula na UNB. Foi muito bom, né? Foi uma coisa, umas histórias muito boas e que não me arrependo de nada, né? De ter participado, de ter feito. E eu acho que a gente tem que ter tido bastante prática também para poder estar nesse papel hoje de docente. Então, para mim, valeram muitas, né? Essas experiências na prática para poder trazer, né? Algumas experiências do que eu vivi, do que eu senti como enfermeiro mesmo, né? Lá na ponta, para poder trazer para a sala de aula, né? Com certeza. Tem que ter, né, essa vivência prática, porque só a teoria, a gente vai ficar só no livro ali, ensinando para o aluno com base no livro, né? Com certeza. Gente, alguém que pode ficar à vontade. Aqui, ó, teve mais perguntas. Qual foi a linha de pesquisa do seu mestrado? Ah, tá. O meu mestrado, como eu falei para vocês, eu voltei lá para Ribeirão Preto, porque também foi assim, as coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente tem que estar aberto, né? Então, do meu mestrado foi assim, minha professora, que foi lá da graduação, ela me encontrou num evento científico lá em São Paulo, que eu estava trabalhando lá, né? Foi no hospital, acho que Oswaldo Cruz, nem me lembro mais. Aí ela me viu nesse evento, que era sobre feridas, né? Aí ela, Andréia, você tá aqui, tá tudo bem, babá, você não quer voltar para Ribeirão para fazer o mestrado? Aí eu falei, nossa, professora, sério? Falei, vai ser muito bom. Ela falou assim, olha, vai abrir agora, né, o concurso, né, no próximo ano, vê se você presta, se você quiser fazer comigo, a gente monta o projeto. E aí foi isso. Aí eu comecei a escrever o projeto com a professora, e aí foi na área de lesão, lesão por pressão, né? Na época era úlcera por pressão que a gente chamava, né? E aí eu trabalhei com pacientes que tinham tido fratura de quadril e de fêmur, né? Eu acompanhava eles logo no início, quando eles chegavam na emergência, até a alta hospitalar, depois eles terem passado pela cirurgia, pela clínica médica. Então eu fazia esse acompanhamento longitudinal com o paciente para observar se em algum momento, né, dessa estadia dele dentro do hospital, ele desenvolveria alguma lesão por pressão. Então foi muito interessante, foi muito bacana, mas assim, foi trabalhoso, que na época eu fazia o mestrado e trabalhava, né, como eu falei para vocês, né, lá na universidade particular, como especialista de laboratório, mas eu lembro de ir todos os dias no hospital durante esse período de coleta e observar esses pacientes,
da data de admissão até a alta para ver se surgia alguma lesão de pele, né? Então, eu ainda fazia o exame de pele completo todos os dias nesses pacientes durante todo o período de acompanhamento. Então, foi muito bacana. Estudo longitudinal, assim, né? É. É fácil, não. Não é fácil, não. E, ó, gente, vocês estão vendo, né? Que tudo acontece nos congressos. Andréia, porque lá naquele congresso aconteceu, eu vi, não sei. Então, fica... Tem que investimento, né, Mariana? A Marília fez... mas ela já respondeu aqui mesmo, que ela perguntou aqui como é que você sustentou nesse período do mestrado, mas você já trabalhava como não tinha bolsa. laboratório. As bolsas eram bem escassas lá na universidade e eu preferi trabalhar também, então fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Como também aconteceu no doutorado, né? Trabalhando, né? Como professora, a Mariana também está nessa situação, e a gente continua, não para de estudar, né? Eu acho que é um contínuo aí, quando você escolhe a carreira acadêmica, não parar de estudar e se dedicar aí sempre, né? Independente de se ter bolsa ou não, eu acho que é a paixão também que move a gente, né? De querer aprender, de poder realmente conhecer mais, né, do assunto que a gente tanto gosta e estudar, né, de alguma forma, e poder contribuir de alguma forma aí para a ciência, né, para o desenvolvimento da área da enfermagem. Com certeza. Aqui, já respondeu, que o pessoal está fazendo aqui a pergunta. Bom, gente, fica à vontade para fazer mais perguntas aí. Mas assim, André, enquanto o pessoal está pensando aí, vou fazer mais também. Tá bom. Nessa caminhada aí, depois veio o doutorado, enquanto você era professora, né? Estando lá no UNB. E aí, assim, você se dedicou bastante lá no UNB também, né? Eu acho que, assim, tem muitos calouros, né, estudantes que ingressaram agora. E aí, se você pudesse até apresentar um pouco, assim, do que você tem desenvolvido desde 2008, aí já vai para mais de 10 anos, 12 anos, né? Eu nem acredito, Mariana. Tudo rápido, menina do céu. Passa mesmo. Então, assim, quando eu cheguei, né, na UNB em 2008, fui como professora substituta, né? Então, assim, tinha me acontecido várias coisas na minha vida pessoal, né? Eu tinha acabado de casar, aí eu casei lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, aí logo meu marido foi transferido do trabalho para Brasília, aí eu falei, não, vamos embora, vamos para Brasília e lá eu arrumo emprego. Chegando em Brasília, eu não tinha emprego, né, assim, garantido, eu fui também trabalhando em outras coisas, trabalhei numa rede privada aí de convênios, fazendo gestão de pacientes, né, para programa de atenção primária, foi bem interessante também. Aí depois surgiram algumas universidades particulares, a mesma que eu tinha lá em Ribeirão Preto, né, eu continuei dando aula depois em Brasília, né, teve depois esse meio campo aí que eu consegui dar continuidade também na mesma universidade. E aí eu sei que surgiu, né, essa seleção, né, para professor substituto, eu participei, aí gostaram de mim, né, na época, e aí, sim, deu tudo certo de eu poder ingressar na área de fundamentos, né, e é onde eu comecei, que foi a área básica, né, da enfermagem no curso, assumindo aí uma disciplina tão temida na época, né, que era a disciplina de 15 créditos, né? A gente nem tem mais dela agora no currículo, mas assim, foi um desafio maravilhoso, porque era uma imersão, né, Mariana, dentro do hospital, dentro dos laboratórios, né? Então, assim, foi muito bacana essa minha chegada dentro dessa disciplina. E aí, sim, depois de 2 anos como substituta, surgiu o concurso, né, para efetivo, e aí eu prestei, também deu certo, né, da gente estar aí junto. E aí eu comecei como efetiva acho que foi em dezembro de 2009, né? Foi bem assim na sequência. E aí eu dei continuidade então nessa área aí durante 10 anos dentro da área de fundamentos, né? Semiologia e semiotécnica. E aí eu assim fiquei por bastante tempo dentro dessa área da disciplina, né, básica da enfermagem, apesar da minha área de formação ser da gerontologia. Hoje, né, acho que está dando 1 ano e meio praticamente, né, Mariana, que eu estou na área da saúde do adulto e idoso, que eu consegui essa mudança de área, então assim, eu estou muito realizada também de estar agora realmente fazendo parte da minha área, né, de formação.
E aí, nesse meio tempo, né, desses quase 12 anos aí, eu investi em alguns projetos, né, dentro da universidade. Eu acho que muitas pessoas falam, eu também me considero como uma professora extensionista. Eu gosto muito da extensão, acredito muito nela, porque ela tem um poder de mudanças dentro da comunidade, não só a comunidade, né, das pessoas lá fora, mas também da comunidade interna, dos acadêmicos, que a gente tem a oportunidade de levar assuntos que não são discutidos muitas vezes em sala de aula, né, para os projetos de extensão. E aí, como eu tinha experiência das ligas, né, em Ribeirão Preto, aí eu tive a oportunidade de poder criar a Liga de Gerontologia dentro da Universidade de Brasília. E assim, foi uma coisa maravilhosa, porque foi onde eu pude dar continuidade ao meu projeto da especialidade, né, da gerontologia dentro da universidade, apesar de não estar na área. Então, dentro desse projeto, que também tem 10 anos já agora, né, esse ano faz 10 anos já. Vai ter a festa, hein? A festa virtual, mas vai ter. Nem que for online, né, Mariana? E aí eu sei que, nossa, foram muitas coisas que passaram, assim, e que bom que vários professores puderam entrar dentro desse projeto também, assumiram junto comigo. Hoje eu tenho parceiros incríveis, né, a professora Keila, a professora Leides, a professora Alisson, que estão comigo aí no projeto, e outros professores de outros cursos também. A gente tem a Liga como multidisciplinar, então a gente tem professores da área da TO, da Fono, né, lá da Ceilândia, né, professores da farmácia daí do campus Darcy Ribeiro também. Então, assim, é muito bacana ver a multidisciplinaridade dentro da gerontologia acontecendo dentro desse projeto, que já tem aí 10 anos. E aí é um projeto, assim, aberto à comunidade, né, tanto acadêmica quanto de idosos, e a gente já passou por várias ações, né, na comunidade, desde fazer ações em instituições de longa permanência, de fazer ações em praça ou na rodoviária, né, na estação de metrô, e projetos de ação contínua, tanto dentro do HUB, né, onde a gente faz atendimentos lá na própria enfermaria da clínica médica, a gente já fez muitos acompanhamentos lá com os alunos da Liga, discutindo casos. A gente tem também atuações dentro do Centro de Medicina do Idoso, né, o Centro Multidisciplinar do Idoso, que também está lá no HUB, que é referência, né, na área de demência. Então a gente também tem um grupo de docentes. Hoje, inclusive, quem assumiu essa parte foi o professor Alisson, né? E a gente tem, assim, eu tenho a grata satisfação de ter também a ação do grupo de cuidadores, né? Também dentro do HUB. E quem toca comigo hoje, principalmente, é a professora Keila, né? A gente começou lá em 2015 esse projeto é um curso de extensão, né? Que a gente faz a cada 6 meses. Então, a cada semestre a gente oferta esse curso. E assim, a cada semestre a gente fica cada vez mais assim envolvida, né, com a causa, com a situação dos cuidadores que não têm tanto apoio, né, tanto da família ou tanto da sociedade, em relação às orientações de como poder cuidar melhor desse idoso com demência. Então, esse projeto já acontece aí, já tem 5 anos também, né, no HUB. Então, assim, é muito bacana. E muitas outras coisas que foram acontecendo dentro desse projeto, a participação dos alunos em congressos, né, publicações de trabalhos, né, envolvendo os alunos, tanto a iniciação científica como voluntários de pesquisa, assim, muita coisa bacana já aconteceu dentro desse projeto. E a gente é ligado às sociedades científicas da área da gerontologia do Brasil, e assim, e vai indo, né? É muito bom poder ver quantas pessoas que já saíram desse projeto e continuam na área, né, do envelhecimento. Então, eu fico muito feliz de poder ter plantado essa sementinha, né, junto com todos os membros do grupo, né, da Liga, no coração aí dos futuros enfermeiros ou outros profissionais da área da saúde. É muito bom isso. E uma outra paixão que surgiu aí, dentro desses 10 anos também, foi o Centro de Memória, né, que está acontecendo também, já tem 4 anos que a gente começou, né, a pensar esse projeto. E assim, eu gosto muito de contar que quem me levou para ele também foi um aluno, né, que é o Wender, muitos de vocês conhecem. Foi ele que me puxou para esse projeto do Centro de Memória e me animou aí para poder montar esse projeto. Então eu fico muito feliz, ele está até hoje conosco, né, no projeto, apesar de estar quase se formando, mas eu falei para ele não largar, né, ele começou tudo comigo. Então, assim, é um projeto que surgiu em 2016 e a gente foi, assim, caminhando para poder estruturar, né, a história do nosso departamento, poder
e juntando as peças, né? Porque realmente é um trabalho árduo. Eu, por exemplo, não era da UNB, não tinha sido aluna, por exemplo, né? Não vivia a UNB há tempos atrás. Cheguei aí há pouco tempo, apesar de ser já 12 anos, mas é pouco tempo dentro da história. Então, assim, conhecer todo esse processo, né, de como que se estruturou o curso, como que aconteceram a estruturação dos currículos, as mudanças, as entradas dos professores, e quanta coisa que foi acontecendo. Então, está sendo um grande desafio, é um grande desafio para mim, mas está sendo muito gratificante poder estruturar essa história e poder deixar, né, para as futuras gerações aí de enfermeiros do nosso curso, né, essa história mais detalhada, mais estruturada, sistematizada, e também servir de base para outros enfermeiros de outros estados. A gente tem observado assim, a procura de outras pessoas de outros estados para conhecer a nossa história, né? A gente tem conseguido publicar alguns artigos na área, né? Levando aí a história do nosso curso, e assim, está sendo ampliado, participando de eventos. O ano passado a gente teve a grata experiência de ter participado de um congresso internacional, mas que foi lá em Ribeirão Preto, né? Mas era um congresso internacional, e assim, foi uma surpresa enorme que a gente levou os 2 primeiros prêmios de trabalho científico, né, na área de história da enfermagem, que não era a minha área de formação. Foi assim uma surpresa enorme, né? Esse trabalho teve a participação do Wender, né, que levou o primeiro lugar, né, e com a ajuda minha e da professora Keila na escrita do trabalho, e de um outro aluno que foi o Pedro Domingues, que está com a gente também nesse projeto desde o começo, que ganhou o segundo lugar. Então, assim, deu uma turbinada aí no grupo para pensar, nossa, a gente sabe escrever história, eu acho que estão gostando, né? Então, vale a pena continuar. Então, assim, são as 2 paixões que eu tenho aí dentro dos projetos de extensão, né? Fora, né, as pesquisas, os grupos de pesquisa que a gente participa. Mas, assim, é muito bom, né? Muito gratificante poder ver tudo isso sendo, né, formado, estruturado e levando tanta capacitação aí para os alunos e os colegas que estão participando. Os frutos, né, dos projetos, não só dos projetos, mas de tudo que você faz, é disso, né, de tamanha dedicação mesmo, amor e carinho que você põe nesse seu fazer. Obrigada, Mariana. Sem dúvida. Muito bom, muito gratificante. Temos mais uma pergunta. Vou pedir só licencinha para beber mais gente. Pode sim, a gente já esgotou sua saliva aí de tanta. E aqui tá quente, gente, tá muito quente. 40 graus, né, André? 40 graus hoje. 40 graus fez aqui hoje. A verdade, eu não sei, assim, né, deixar você responder, mas acho que foi a Marília também que colocou aqui. Qual o trajeto que o estudante de enfermagem deve seguir para se tornar esse enfermeiro da gerontologia? Nossa, são coisas muito pessoais também, né, Marília? Eu acho que a trajetória assim, de você se envolver numa área, eu acho que é isso, você ir atrás, buscar, participar, né? Como a gente estava falando, né, Mariana? Eu, desde a graduação, participava dos eventos, das ligas, ia atrás do que eu realmente queria conhecer. Então, assim, eu acho que você se jogar, né, para aquela área que você quer conhecer, ou que você quer atuar, para poder ir estruturando, né, esse seu conhecimento, essa sua base de conhecimento mais sólido, né, para você ter esse conhecimento para as pesquisas ou para a sua prática profissional. Então, é você se dedicar em relação a isso desde o começo, né, e você ir formando, né, uma estrutura mais sólida depois que você se encontra na área, né. Como eu falei, eu fui em várias áreas, né, conhecendo várias coisas, mas no fundo, eu fui estruturando meu currículo aí para a área da Geronto, desde o começo, né, buscando participar de eventos e cursos da área. Então, tem que ir atrás, né, não adianta ficar esperando as coisas baterem na porta, você tem que ir, às vezes, fora da própria universidade. Eu falo muito isso para os alunos, né, a gente tem muitas coisas boas na UNB, tem muitas oportunidades, mas assim, é bom ir conhecer o vizinho, né, conhecer o outro. Às vezes, na própria cidade, a gente tem tantas ações, tantos projetos voltados para o idoso que a gente não conhece. Então, vale a pena sair um pouquinho do nosso mundo da UNB, né, para conhecer outras coisas lá fora. E se tiver oportunidade, olha que bom, ir para congressos científicos em outras cidades, congressos brasileiros da área que você quer se dedicar, para você ir fazendo esse seu
contato, né, com outros profissionais da área, conhecendo outras experiências, né, que não só dos seus professores lá da própria universidade. Então, assim, abrir a cabeça, né, para você ir tendo outras experiências. E a gente só faz isso se a gente se movimentar, né, se a gente sair do nosso mundinho, do nosso local. Então, vale a pena. Às vezes é muito sacrificado, né, às vezes é difícil, mas, assim, no final, vale a pena, porque você vai se estruturando, né, enquanto profissional, vai criando uma base mais sólida aí de conhecimentos dentro da área que você quer se especializar. Com certeza, sabe o conselho. Bom, gente, fiquem à vontade, a gente já está caminhando aí para o fim, né? Mas fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se, né, dentro do que for possível, Andréia, do que você sentir à vontade. Mas, assim, com certeza, são muitas conquistas, realizações dentro da profissão, mas você ainda tem algum, né, tem mais sonhos e desejos aí de planos futuros para alcançar, que você poderia compartilhar com a gente? Ah, tá. Nossa, é muita coisa, né? Eu falo, gente, minha cabeça não para, sabe? Eu sempre falo, gente, eu preciso, né, criar alguma coisa, pensar em alguma coisa, porque eu acho que isso que cria motivação na gente, né? Enquanto profissional, enquanto pesquisador. Eu acho, assim, são muitos desafios. Hoje eu estou muito, assim, entusiasmada, né? Continuo cara da Geronto, mas também estou muito entusiasmada com essa parte do projeto Centro de Memória, né? Então, assim, eu quero, assim, nos próximos 2, 3 anos aí me dedicar bastante, aprender mais sobre história da enfermagem para poder escrever melhor a nossa história do nosso departamento, né? Eu acho que me motiva muito, assim, ter um centro de memória dentro do nosso curso, com espaço, né, para visitação, com espaço para troca de experiências, né, entre os alunos. E, assim, uma coisa que eu sempre falei, né, para alguns colegas também, da gente, de repente, poder ter a disciplina, né, obrigatória de história da enfermagem, né, dentro do nosso curso. Depois que tiver a nossa reforma curricular, né, vamos tentar discutir isso junto ao nosso colegiado, porque realmente é muito importante a gente ter essa disciplina. Eu tive isso dentro da minha graduação, e eu acho que também fez muita diferença, de você poder enxergar de onde vem, né, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Não é por acaso que a gente tem tantas coisas que acontecem, né, ou coisas que a gente às vezes se lamenta, né, enquanto enfermeiro, mas, assim, vem da história. E a gente não conhecer essa história realmente fica muito ruim da gente entender o contexto, né, atual de tudo. Então, a gente não pode negligenciar a história da nossa profissão. E eu acho que isso falta muito. Então, assim, eu acho que a minha dedicação nos próximos anos vai ser para essa área, para poder levar maior conhecimento dessa área da história da enfermagem. Muito legal. Inclusive, a Luana comentou aqui, né, sobre essa questão de se lançar, de buscar mesmo essas outras facetas. Ela colocou, ainda mais nesse momento de pandemia, né, tá cheio de congressos, simpósios grátis, né, aí pela internet mesmo, nesse momento, e, enfim, né, mesmo o investimento, vale a pena, né, a gente fazer. Com certeza. Nossa, gente, aqui escureceu, aqui já são 10 da noite, pera lá, deixa eu só... 10 da noite não, 9h15, mas já tá escurecendo. Vou acender a luz aqui, que eu tava com a luz natural até agora, só um minutinho. Eu vi aqui. Ai, pronto. Pronto, gente. Inclusive, a outra pergunta é sobre isso, né, porque eu não sei quantos sabem, mas a professora Andréia, ela está em Portugal, e aí a Marília aproveitou para perguntar aqui como é que está sendo esse período de estudo, de pesquisa aí em Portugal. Ah, tá certo, bacana. Não, nossa, tá sendo muito bacana. Assim, apesar de tudo, né, da pandemia ter acontecido, mas, assim, a Mariana até esteve aqui comigo no começo do ano, né, ela viu o meu princípio aí das coletas de dados. Então, assim, eu acho que eu cheguei aqui, como tudo que eu faço na vida, eu me joguei de frente para a pesquisa, aí eu consegui, no mês de janeiro e fevereiro, fazer toda a minha coleta de dados, né, que eu precisava fazer, que foi uma entrevista com 150 idosos aqui de Aveiro, né, para poder identificar as práticas de atividade física, né, que eles tinham aqui em Aveiro. E aí eu consegui, assim, eu senti que eu precisava fazer, você acredita? Sem saber que ia acontecer a pandemia. Eu estava adivinhando que eu não ia conseguir depois coletar, Mariana. E aí eu consegui fazer essa coleta logo no início que eu cheguei aqui. E aí agora o que eu estou fazendo, né, nesse período? Analisando os dados, né, dessa coleta.
que, assim, além dos 150 idosos aqui de Portugal, eu também estou comparando com mais 150 idosos aí do Brasil, né, que teve a coleta de dados que aconteceu também com uma outra a ajuda de uma aluna, né, de TCC, que foi a Emily, né, que me ajudou bastante na coleta de dados, e aí eu estou fazendo essas análises comparativas, né, escrevendo alguns artigos, e aí esse trabalho aí de análise, né, que não é fácil, né, e aprendendo algumas coisas de estatística, né, então, assim, é muito bacana, né, poder trabalhar com isso, e estou participando de alguns eventos aqui também online, né, e fazendo algumas outras participações aí em disciplinas dentro do departamento aqui da Universidade de Aveiro. Eu estou no departamento de Educação e Psicologia, e o meu orientador é da área de Educação Física, não é da área da enfermagem. Então, por isso que eu tenho trabalhado com a área da atividade física para idosos. Está sendo um aprendizado muito bom, viu? Que legal, André. Bom, tem até, acho que mais 2 perguntas aqui sobre como é que você percebe que o enfermeiro é observado no cenário internacional? Se existe mais valorização, mais áreas de pesquisa? Sim, sim. Não, bacana. Assim, eu vou contar um pouco até da experiência que eu vivi aqui, né? Eu pude fazer minha coleta de dados dentro de um serviço de saúde, um centro de saúde. É como se fosse um programa de saúde da família, né? Aí no Brasil, uma coisa mais ou menos equivalente, onde tem as equipes, né, formadas por profissionais da saúde, e principalmente quem coordena essas equipes são os enfermeiros aqui em Portugal. Então, assim, eu tive a experiência de ver o quanto que são valorizados, né, e o quanto que realmente eles fazem toda a diferença na questão da organização do serviço, na atenção ao paciente, né, eu percebi, assim, que quando o paciente chegava lá na unidade de saúde, quem que eles perguntavam, né, para poder ser atendido, poder tirar dúvidas? Ah, eu quero falar com o enfermeiro, quero falar com o enfermeiro, tô falando até com sotaque aqui de Portugal. Então, assim, eu percebi que realmente, nossa, muita valorização. E, assim, inclusive, quando eu cheguei no próprio departamento aqui da universidade, quando eu falei que eu era enfermeira, nossa, as pessoas, assim, me olharam de um jeito diferente, assim, valorizando. Então, assim, eu percebo que realmente a gente tem um papel diferenciado dentro da atenção à saúde aqui dentro de Portugal. E fora em outros países, né? Eu acho que tem muita, assim, a questão histórica, né, também da construção da profissão, né, nesses outros países, e assim a gente percebe que tem algumas diferenças. Mas, assim, no Brasil, né, a gente às vezes se lamenta com tantas coisas, mas eu percebo, assim, que muitas das vezes o próprio profissional, o próprio aluno de enfermagem que não se valoriza, né? Eu posso, assim, falar, assim, tranquilamente que poucas das vezes eu me senti, assim, não valorizada ou inferiorizada em relação à minha profissão, porque eu sempre, sabe, difundi de uma forma que é uma profissão muito digna, muito importante, cada um tem seu papel dentro da equipe de saúde, e eu acho que você levar, né, essa informação, ou realmente se colocar dentro da equipe com conhecimento, e aí que vem, né, as práticas baseadas em evidência, saber o que está falando, né, e ir atrás de novos conhecimentos para você discutir com uma equipe, né, seja dentro do hospital, seja da atenção primária, isso vai te fazer diferente, né, te fazer um profissional diferenciado, né, para as outras pessoas. Então, assim, eu posso falar que eu sempre fui muito valorizada dentro dos locais que eu trabalhei, porque realmente, assim, eu buscava a mais até, além, né, do que eu poderia saber, para poder discutir casos, né, para poder me colocar junto a outro profissional e mostrar que eu tenho importância igual, né, que a gente está ali para compartilhar conhecimento e para se complementar, né, para poder estruturar um plano terapêutico e que realmente quem importa ali no final são os nossos pacientes, né, não são vaidades, não são egos, né, de profissões, que a gente tem que deixar de lado isso, que realmente cada um tem o seu papel e cada um precisa ser valorizado da sua forma, né. Com certeza, a valorização começa conosco mesmo, né? Começa conosco, assim, e ter orgulho de falar, olha, eu sou enfermeiro, eu fiz enfermagem, eu gosto da minha profissão, eu acho que isso tudo, tipo assim, sabe, levanta. Né? Se você chegar e falar assim, nossa, eu sou enfermeira, já com a cara já triste, aí ninguém vai nem olhar para você. E chegar, eu sou enfermeira, eu gosto do que eu faço, isso tudo faz a diferença total, né, na motivação
e no jeito que as pessoas te olham e te conhecem. Verdade, André. A Júlia está aqui brincando. Me chama para ir para Aveiro também, prof. É porque ela ia também agora para apresentar um trabalho, né? Foi, nossa, tanta coisa aconteceu, né, Julie? Quem sabe logo você vem. E a Maiara fez uma pergunta mais genérica, assim, mas acho que até motivada dentro do que você contou da sua experiência, que ela colocou aqui, algo até mais metodológico, né? Para construir um projeto para submeter a congressos, né? Deve ser feito com as nossas experiências ou com um conhecimento novo? Porque você falou tanto de experiências, né? Que eu acho que motivou, assim. Então, quem que perguntou o nome? A Nayara. Ô, Nayara. Então, a questão é a seguinte, assim, quando a gente vai submeter algum trabalho para congresso, a gente tem que sempre, assim, estudar, vamos falar assim, o edital, né, de submissões de trabalho. Tem congressos, tem eventos que permitem você colocar experiências, relatos de experiência. Então, assim, com certeza, eu levei bastante isso já para vários congressos. Então, assim, vai depender do congresso. Tem congressos que não aceitam relatos de experiência, assim como tem revistas que não aceitam artigos relatos de experiência, né, Mariana? Então, precisa conhecer bem o edital de submissão de trabalhos para esses eventos. E aí você pode escrever relatos seus de participação em disciplina, por exemplo, durante a graduação, se você não estiver envolvido em nenhuma iniciação científica, por exemplo, né? Então, assim, vai depender do evento, né? Então, isso daí, assim, não tem muita regra, né? Então, cada evento é de um jeito. Com certeza. Mas tem os espaços, né, Mariana? Tem que saber identificar. Sim, e já está inspirando, ó, porque ela já está pensando aqui também. Vai montando, em algum momento vai aparecer um congresso. Vai, gente, nem que seja virtual, até teve está tendo aí, né, vários congressos virtuais, aí não está tendo apresentação de pôster, mas está tendo, às vezes, uns põe print, alguma coisa assim, adaptando. Com certeza. É o que temos para hoje. É verdade. Bom, gente, alguém mais tem curiosidades, perguntas para fazer para o professor André? Eu sei que a gente acabou passando um pouquinho mais do tempo, mas a conversa tá boa mesmo, né? Parece que eu estou aqui em casa comigo, que gostoso. É isso mesmo que a Luísa falou, tá tendo muito evento virtual, é o momento de vocês se lançarem, né? Agora a gente tem uma perspectiva de retorno do semestre, né? Para agosto, mas ainda, mesmo assim, vai estar diferente, né? Não vai voltar 100%. Então é o momento de vocês poderem se lançar no investimento dentro do possível, né? Inclusive, assim, até em eventos internacionais, Mariana, porque a maioria está sendo online. Então, não precisa nem vir para o país, viu? Não perca a chance, não. É verdade. Vai, aproveita para viajar pela internet, mas vai, pela né? internet, mas vai, exatamente. Depois vai para o Lattes, Congresso Internacional. Bom, gente, alguém mais tem uma pergunta, curiosidades? Ou, se não tiverem, se puderem começar a dar um feedback para a professora Andréia de como foi o encontro, é legal ela ter esse feedback de vocês também. Mas eu já estou muito feliz aqui de estar com vocês. Me fizeram companhia hoje. Foi ótima companhia, ótima tarde. Bom, André, eu acho que eles não têm mais questões aqui, não. Estou vendo. Eu não estou nem conseguindo ver, que eu estou só olhando para você, Mariana. Eles estão, se você quiser baixar para ver, a Priscila já começou a dar um feedback. Tá. Bacana. Obrigada, Priscila. É isso. Deixa eu ver quem mais. A Luísa mandou saudades aí para você. Obrigada. A Marília, que foi bom saber sua trajetória. Ela perguntou bastante, né? Isso é uma inspiração para todos nós, para a Marília também. Meu Deus. Obrigada, gente. Arrasou. Muito obrigada. A Bianca agradeceu. Que lindo. A Kathleen também gostou bastante, muito obrigada. O Felipe disse que foi show. A Júlia amou. A Júlia, gente, agora que eu lembrei quem que é a Júlia, que fofa. Um beijo, Júlia. Saudades da aula de introdução a Geronto. Amor. A Ana amou a trajetória. Enfim.
Ó, a Júlia até mandou um beijo na sua mãe. Oi, ela conhece. O pessoal mandou aqui, dia incrível mesmo. Obrigada. E é isso, a proposta do nosso webinar é realmente poder ter esse momento de conhecer, né, as trajetórias. E você falando de centro de memória, de história, né, cada um tem a sua história, e eu acho que é muito importante a gente valorizar a história de cada enfermeira, de cada enfermeiro, que nos inspiram tanto. Então, estamos aqui hoje, realmente, com certeza, recebemos aqui uma injeção aqui de inspiração. Oh, meu Deus, eu fico muito feliz de poder. É muito amor a enfermagem. Parece que até sai do peito, assim, não cabe tanta coisa, Mariana, é muito bom poder falar disso. Mas é isso, é. Enfermeira. A enfermagem em pessoa, é a Andréia. Você também, não vem não. Ai, André, foi muito bom. E aqueles que não puderam assistir ou que quiserem o BIS, Repeteco, vão poder assistir, a gente vai disponibilizar também. E aí logo a gente compartilha. Foi maravilhoso. A gente pode tirar uma selfie aqui? Vamos sim. Aí eu vi que a Luísa Rosa, que estava aqui, olha, um beijo, Luísa. A Luísa, gente, olha isso, a Luísa é fruto da Liga de Gerontologia. Ela começou com a gente no primeiro ano da Liga e hoje ela está fazendo mestrado comigo na área da geronto, olha isso. Então são os frutos, né? A Luísa ficou na área aí com a gente desde o começo, desde o início da graduação. Um beijo, Luísa. Então vamos lá, tirar uma foto aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Vamos lá. E olha pra cá, né? E vamos lá. Esse negócio é estranho, né? Diferente. Você quer tirar daí também? Deixa eu ver. É Shift Command, não? Como é que é? Shift Command 3. Não sei por que é essa combinação. Então vamos lá. Aê! Aprendi! Ó, eu vou, se vocês permitirem, pessoal, eu vou tirar só um print aqui do feedback de vocês para mandar para a professora Andréia. Vou poder ver as mensagens também. Que lindinho. Obrigada, gente. Adorei estar com vocês, viu? E, ó, aproveitando a presença da professora Andréia, que é uma parceria com o Centro de Memória, já vamos fazer propaganda, né? Novidade, né, Mariana? Então, Projeto Mentoria e Centro de Memória se uniram e a gente vai fazer o seguinte, todo final de mês a gente vai fazer um webinar com enfermeiros e enfermeiras egressos do nosso curso, que marcaram décadas, assim, né, para tentar fazer uma trajetória. Claro que é uma trajetória pessoal, mas para representar décadas do nosso curso. Então, nós vamos ter um webinar, inclusive esse final de mês, com a enfermeira Rosalina, que foi da primeira turma de enfermagem, né? Foi ela que fundou o CAENF lá da UNB. E aí é legal que vocês vão poder conhecer os enfermeiros que fizeram parte aí do nosso departamento, né, André? Exatamente. Nossa, vai ser muito bom. A ideia da professora Mariana foi excelente de poder combinar, né, essas trajetórias dos enfermeiros, né, e também dos nossos egressos aí do curso. Então, quem está ajudando a gente é a professora Keila, fazendo os contatos, né, do Brasil. Então, obrigada, professora Keila, também por tudo. E aí a gente vai tocar em frente esse projeto até o final do ano, né, Mariana? Tem muitos enfermeiros aí que vão contar as histórias, né, o que passaram. Causos. E poder trazer as experiências aí que eles tiveram dentro do nosso curso. Vai ser muito bom. Vai sim. Então, já anota aí na agenda de vocês. Todas as últimas segundas-feiras do mês, a gente vai ter esse webinar com os egressos. Então, acho que vai ser bem legal. E é isso aí, professora Andréia, professora Keila, a gente somando aí com o Centro de Memória. Ótimo. Então, professora Andréia, um beijo enorme no seu coração. Saudade de você. Se cuida aí. A gente vai se cuidar aqui também. Isso mesmo. Continuem se cuidando. Muito. Esperando de volta. Se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Um beijo a todos, tá? Uma boa semana a todos. E brigadão, Mariana, por tudo. Obrigada, professora Andréia. Obrigada a todos que acompanharam, que participaram. Sejam muito bem-vindos e continuem participando aí, né? Sejam os nossos estudantes, seja quem está seguindo a gente, já foi estudante, enfim, vem mesmo.
segue aí a mentoria, porque é isso que a gente quer, né? Fazer essa ponte, essa ligação do estudante com o enfermeiro e com a comunidade também, né? Até minha família, que nem é da enfermagem, já tá vendo as coisas. E olha, aquele enfermeiro que participou, né? Mas é isso mesmo, vamos divulgar a nossa profissão. Com certeza, parabéns pelo projeto, parabéns a todos que participam, continuem firmes. Vamos sim. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Andréia. Beijo. Tchau.